nós comemos o pão, tomamos o cálice até que ele venha. Nós celebramos a vida, a morte e a ressurreição de Cristo até que ele venha. Amém? Essa é a forma como eu e você, na nova aliança, os redimidos, celebramos a Páscoa. Em memória de mim. Em memória de mim. Todas as vezes que comerdes o pão e beberes o cálice, vocês vão fazer isso em memória de mim. Todo mês de abril da Páscoa que havia, eu não entendia muito bem o significado da Páscoa. Eu não tinha esse entendimento. Aconteceu isso com alguém aqui? Alguém se identifica? De você por anos, né, estar na igreja, por anos você frequentar, congregar, né, ser nascido de novo, mas ainda assim, quando se falava sobre Páscoa, se falava de uma maneira um pouco superficial, e eu não estou aqui tacando pedra em ninguém, não estou criticando ninguém, amém, irmãos? Eu só estou dizendo que muitas vezes nós não nos atentamos para o real, para o verdadeiro significado da Páscoa, amém? E não tem problema nenhum nós darmos um ovo de Páscoa para os nossos filhos, você presentear sua esposa, seu ente querido, seu cônjuge com um chocolate, isso não tem problema nenhum, amém, irmãos? Isso não fere a doutrina, isso não fere aquilo que nós cremos, como o nosso pastor nos trouxe ontem, o entendimento de que muitas coisas não ferem a doutrina, né? Muitas coisas, elas não vão contra a doutrina bíblica, mas ele disse isso ressaltando a importância de nós sermos bíblicos. Amém? Ressaltando a importância de nós estarmos firmados na doutrina bíblica. Amém, irmãos? E hoje eu quero conversar com você um pouco sobre a Páscoa. Eu não vou me deter nos símbolos, eu não vou para a gente... eu não vou nem dizer para a gente ganhar tempo, mas é porque existe algo dentro do meu coração que o Senhor colocou no meu coração para nós compartilharmos acerca da Páscoa. E eu quero ser leal a isso, eu quero ser fiel a isso, amém? Nós poderíamos fazer um estudo extenso, amplo, falando sobre as ervas amargas, os pães asmos que eles comiam na ceia da Páscoa, mas eu não quero me deter a isso. Eu quero simplesmente transmitir para você a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para nós essa manhã. De uma forma geral, eu vou estar falando um pouco sobre isso, mas não quero me aprofundar nisso. Amém, irmãos? Então, o tema da minha mensagem de hoje é Jesus, a nossa verdadeira Páscoa. Amém? E eu quero que você já abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 5, por favor. 1 Coríntios. Aleluia. Primeira Coríntios 5, nós vamos ler do 6 ao 8. Você encontrou? Amém? Diz assim: o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas como com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Você pode fechar os seus olhos. Pai, nós te damos graças por essa manhã. Te damos graças por essa gloriosa manhã, onde nós recordamos, Senhor,
a ressurreição de Jesus, onde nós fazemos menção, onde nós recordamos de uma forma mundial que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Muito obrigada, Senhor, pelo ajuntamento dos santos. Muito obrigada por nós estarmos aqui. Muito obrigada por essas portas abertas. Muito obrigada por mais uma oportunidade de sermos expostos à sua verdadeira doutrina, à sua mensagem, à sua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, pela tua palavra hoje, vindo de encontro ao nosso coração. E ela transformando o nosso pensar. Obrigada, Senhor, por áreas da nossa vida, por coisas sendo completamente destravadas, afetadas, impactadas pela Tua palavra nessa manhã, Pai. Obrigada, Pai, por um entendimento maior, amplo, mais amplo do real significado da Páscoa. Senhor, que não seja algo superficial, mas que de fato, dentro de nós, no nosso íntimo, algo seja movido com essa mensagem. Não a minha mensagem, mas a tua mensagem, a tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo. Nós somos gratos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Então aqui, eu amo esse texto do apóstolo Paulo, porque ele vai falando, ele vai fazendo um paralelo de algo do passado com algo do presente. Você reparou? Olha novamente para o texto comigo, vamos ler novamente. Ele fala, ó, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? E ele continua no 7 falando, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Então ele está fazendo um paralelo de algo passado com algo novo. Você consegue enxergar isso? E ele continua dizendo, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Na versão brasileira ele diz que Cristo, que foi a nossa Páscoa, foi imolado. Que Cristo, que é a nossa Páscoa, foi imolado. Então, primeira coisa, eu quero fazer umas perguntas para você e nós vamos caminhar dentro dessas perguntas, amém? O que é Páscoa? O que significa a Páscoa? Qual é o real significado da Páscoa? Por que o povo de Israel celebrava a Páscoa? Amém? Você já parou para pensar sobre isso? Você tem as respostas para essas perguntas na ponta da sua língua? Amém? Na nova aliança, nós devemos celebrar a Páscoa? Amém, irmãos? E se sim, devemos celebrar a Páscoa como antigamente? Da forma como os antigos celebravam, como o povo de Israel celebrava? E eu quero dizer para você que a Páscoa, não só a Páscoa, mas toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo, tudo vai convergir nele, tudo diz respeito a ele, diz respeito àquilo que ele faria, diz respeito à sua vinda, diz respeito à sua vida, à sua vinda, diz respeito à sua morte e o que a sua morte representaria para mim e para você. Amém? Então, tudo no Antigo Testamento eram sombras daquilo que viria. Amém, irmãos? E nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque se nós não compreendemos que tudo no Antigo Testamento são sombras, nós ficamos presos lá. E nós acabamos de ler que o apóstolo Paulo estava dizendo para que eles não ficassem presos lá. Amém? Então, essa questão de ficar preso no passado, essa questão de ficar preso lá, não é uma novidade. Não é algo novo. O apóstolo Paulo ele já vinha trazendo essa mensagem para o povo, para as pessoas. Para quê? Para que eles não perdessem o novo, apegados ao velho. Para que eles não perdessem a revelação do novo, presos no velho. Amém, irmãos? E isso é profundo demais. Por quê? Porque quantas vezes nós estamos presos naquilo que é passado?
E nós perdemos a oportunidade de desfrutar daquilo que é novo. Mas eu não consigo desfrutar do novo sem conhecer. Amém, irmãos? Nós precisamos conhecer, irmãos, a palavra. Por isso que eu fiquei muito grata, muito feliz com o convite, né? Falando assim, parece até que eu sou de fora, né? Mas com o convite de estar trazendo essa mensagem específica para a gente. Para o corpo local nessa manhã. Então, o que é uma sombra? Se você for parar para pensar, se eu pegar um objeto, se nós pegarmos um objeto, partes do nosso corpo, a nossa mão, por exemplo, e se nós colocarmos ela contra a luz, e se nós formos olhar a sombra dela, a sombra de um objeto, nós podemos até ter noção do que aquilo é, pela sombra, não é verdade? Pela sombra eu consigo ter uma noção vaga do que é. Do que está sendo projetado ali. Mas a sombra não me diz a cor. A sombra, ela não vai me mostrar os detalhes. Eu não vou ver com nitidez. Amém? Então, o que é o Antigo Testamento? E no Antigo Testamento nós temos várias tipologias de Cristo lá. Nós temos vários exemplos, né, de coisas que Deus usava para falar a respeito de Jesus, para falar sobre Cristo. Nós temos, por exemplo, o tabernáculo. Todo o tabernáculo, para quem já estudou, né, o tabernáculo, você sabe que todo o tabernáculo, ele apontava para Cristo. Apontava para a redenção. Amém, irmãos? Assim como a serpente no deserto, o povo estava sendo picado, estava sendo ferido pela serpente, e eles foram então envenenados pela serpente. E aí Deus manda Moisés levantar uma serpente no deserto. Amém, irmãos? E o símbolo daquilo que havia picado eles seria então aquilo que iria livrá-los, aquilo que iria curá-los, libertá-los daquele mal que eles estavam sofrendo. Amém? Então, Deus fala que todo aquele que olhasse para a serpente, ele ficaria livre. E dessa mesma forma, Cristo foi levantado no madeiro. Amém? E aquilo que me contaminou, aquilo que te contaminou, que era o pecado, caiu sobre ele. Amém? E da mesma forma, a semelhança da serpente no deserto, quando nós olhamos para Cristo, quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, nós recebemos o antídoto do mal que nos causou, que o pecado nos causou. Amém? Por que eu estou te dando esse exemplo? Por que eu estou te falando isso? Porque tudo aponta para Ele. Tudo aponta para Cristo. Amém, irmãos? Então, o Antigo Testamento, ele nos dava apenas uma ideia. E até mesmo os profetas, quando eles, inspirados por Deus, traziam uma mensagem daquilo que viria, eles não tinham noção real de como seria, do que seria. Amém? E a Bíblia fala que eles ansiavam por conhecer. A Bíblia fala que eles desejavam saber daquilo que eles mesmos falavam através das suas bocas, mas eles não compreendiam. Amém? E tudo aquilo que para eles foi sombra, que para eles era uma sombra, para nós hoje, igreja, é uma realidade. Então eu e você não podemos, irmãos, ficarmos distraídos, né, com o coelhinho de Páscoa. Amém? Por quê? Porque nós temos um cordeiro. O símbolo da nossa Páscoa não é um coelho, é um cordeiro. Amém? Um cordeiro. E a Bíblia fala que esse cordeiro tirou o pecado. Tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. E ele tirou o pecado da minha e da sua vida. Nós não somos mais pecadores. Amém? Nós somos santos, lavados e remidos pelo sangue desse cordeiro. Amém, irmãos? Então, no Antigo Testamento, eles celebravam essa Páscoa, né? E o que é a Páscoa? O que é a Páscoa? A Páscoa era uma festa anual que foi instituída por Deus para a nação de Israel.
Quando aconteceu a primeira Páscoa? Quando aconteceu a primeira celebração da Páscoa? A primeira celebração aconteceu quando o povo foi liberto do Egito. Lá aconteceu a primeira Páscoa. Amém? Qual o seu significado? A Páscoa ela era uma festa de celebração. Qual o significado dessa celebração? A libertação, como eu acabei de dizer, da escravidão do Egito. Amém, irmãos? E porque esse povo, eles celebravam a Páscoa. Eles celebravam a Páscoa para que eles pudessem recordar da redenção. Amém? Deus, ele concedeu àquele povo um modelo de redenção. Um tipo de redenção. Amém? E naquele modelo de redenção da época, naquele tipo de redenção que Deus estabeleceu para aquele povo, que Deus concedeu àquele povo, havia então uma memória que eles faziam. Amém? Havia então uma celebração que eles faziam. Então, por que eles celebravam a Páscoa? Eles celebravam a Páscoa para recordar aquilo que Deus havia feito por eles. A libertação deles da escravidão. Amém, irmãos? A libertação deles das mãos de Faraó. Eles tinham alguém que estava sobre eles. Amém? Escravizando eles. Eles tinham ali um inimigo. Eles tinham ali alguém que escravizava eles. E Deus fez o quê? Deus tirou, literalmente, arrancou, libertou eles daquela escravidão. Amém, irmãos? E a Páscoa, a primeira Páscoa foi nessa ocasião, e a partir de então, todo ano, eles celebravam a Páscoa, recordando isso. Amém? Agora, e nós, na nova aliança? Nós devemos celebrar a Páscoa como eles celebravam? Como eu falei para vocês, eu não vou entrar, profundamente lá nos significados. Amém? Mas em Êxodo 12, se você quiser depois ler na sua casa, você anote aí, Êxodo 12 vai falar a respeito desse relato, de quando eles foram livres, do Egito. Êxodo 12 vai falar quando Deus vai até eles e quando Deus começa a dar instruções a eles, de como eles deveriam celebrar aquela Páscoa, de como eles deveriam cear antes que eles fossem libertos. Amém? E algo que em Êxodo 12 fala que é muito marcante para todos nós, é a forma como Deus fala em relação ao sangue. Quando Deus fala para que eles pegassem aquele cordeiro, e ele deveria ser macho, ele não poderia ter defeito algum, amém? Eles deveriam imolar aquele bichinho, não poderia sobrar sangue nenhum dele. Havia todo um preparo, toda uma forma que eles deveriam preparar, amém, irmãos? Eles deveriam comer todo ele, não poderia sobrar nada dele. E Deus diz que para eles pegarem o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais da porta. Amém? Por quê? Porque juízo chegaria para aquela terra. A Bíblia diz que o anjo da morte passaria e feriria toda a casa. Por quê? Por causa de um juízo que viria sobre aquela terra. Amém? E Deus, para guardar o povo dele, para preservar o povo dele, para marcar o povo dele, lembra da sombra? São sombras. Amém? Você que já conhece um pouco a palavra, você que já fez o rema, você já consegue fazer as associações. Enquanto eu estou falando contigo, você já consegue fazer as associações, amém? Sombras do que viria. Eu quero ler contigo, você não precisa abrir, mas Hebreus 8:6 fala assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas.
Amém? Então a Bíblia fala que a nova aliança, a aliança que eu e você estamos estabelecidos, é uma superior aliança, com base em superiores promessas. Amém, irmãos? Então aquele povo experimentou de um nível de redenção. Amém? Aquele povo experimentou de um nível de liberdade, de libertação. Amém? Mas aquele nível de redenção, aquele nível de liberdade que eles experimentaram, irmãos, eram apenas sombras do que haveria de vir. Amém? Então aqui em Êxodo, voltando para cá, ele vai falar então sobre esse paralelo. Amém? E aí, como eu estava falando para você, o sangue nos umbrais da porta, ele representava o quê? Representava a proteção. Representava que o sangue daquele cordeiro protegeria toda a casa que tivesse selada por ele. Então a Bíblia fala em Êxodo 12 que quando o anjo da morte passasse, quando ele reconhecesse aquele sangue, ele não teria como entrar naquela casa. Ele não poderia entrar naquela casa, ele não poderia violar aquela casa. Amém? Aleluia. Existe um sangue sobre mim e você. Amém, irmãos? Existe um sangue sobre nós. Amém? E da mesma maneira que o sangue de um cordeiro, ele guardava aquela casa, imagina o sangue de Jesus. Amém? E eu quero abrir um parêntese aqui e dizer para você, o que você tem temido? O que você tem permitido trazer temor a você, trazer medo a você, trazer ansiedade a você? Amém? Nós precisamos, irmãos, ter consciência que não foi o sangue de um animal que está sobre mim e sobre você, mas o sangue do próprio Cordeiro de Deus. Amém? Ele mesmo se fez carne, habitou entre nós. Ele mesmo assumiu a nossa culpa. Ele mesmo subiu naquela cruz. Ele mesmo se entregou por mim e por você. Amém? Para nos dar vida. Páscoa significa passagem. Passagem do quê? Da morte para a vida. Através da morte de um, muitos tiveram vida. Amém? Então, Páscoa significa a passagem daquele povo de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade. E Páscoa para nós significa a nossa passagem da morte para a vida. Nós também éramos escravos, estávamos num lugar de escravidão, mas Ele nos libertou. Eu sou livre, você é livre, a sua casa é livre. Amém? Então, lá em Êxodo 12, ele vai falar detalhadamente todas as coisas. Né? Ele fala que era o primeiro mês do ano, para eles era o primeiro mês do ano, né? Como se fosse o nosso janeiro. Amém? Então, era no primeiro mês do ano que tudo isso ocorreu, que tudo isso aconteceu. Quando eles, então, pegaram lá o cordeiro, sacrificaram o cordeiro, fizeram todo o rito, né, que Deus mandou eles fazerem, para então, eles naquela noite, quando o anjo da morte passasse, eles fossem preservados e então eles fossem libertos. E é interessante que a Bíblia fala que Deus ele fala para eles, para que enquanto eles ceassem, eles estivessem com sandália nos pés. Quem conhece o texto sabe do que eu estou falando. Cajado na mão, eles estivessem preparados. Amém? Por quê? Porque eu e você não podemos, irmãos, viver aqui no mundo como se nós estivéssemos de férias. Nós precisamos, irmãos, ter a consciência da responsabilidade que nós temos com a gente e com os outros. Michela, eu tenho responsabilidade com os outros? Tem, você tem. Você é o anunciador das boas novas. Eu e você, nós somos aqueles
que são os detentores das boas novas da salvação. Então nós temos responsabilidade de falar sobre isso, de espalhar essa verdade para o mundo, irmãos. Então, sandália nos pés, cajado nas mãos, prontos, mesmo estando no momento de celebração, de ceia. Estar pronto significa que eu e você, em todo tempo, devemos estar sensíveis, devemos estar ligados com aquilo que está ao nosso redor. Não podemos viver uma vida de distrações, irmãos. E olha que nós estamos num tempo de muitas distrações. Amém? Mas o que o Senhor, nessa manhã, quer nos despertar? Quem nós somos. Aquilo que temos. Aquilo que podemos. Irmãos, eu fico muito revoltada, eu não sei você, mas eu fico muito revoltada quando eu vejo a igreja com uma atitude de presa. Eu não sou presa. Você não é presa. Nós somos aqueles que têm a autoridade. Nós somos aqueles que têm todo o poder. Jesus falou que todo o poder, toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. E Ele transferiu essa autoridade para mim e para você. Então eu fico muito revoltada quando eu vejo a igreja com uma posição acuado. Não, meu amado, nós não fomos chamados para estar no canto do ringue. Eu não fui chamada para estar acuada diante de um diagnóstico, diante de uma falta que possa acontecer, diante de um relato que eu possa ter, diante de uma mensagem que eu possa receber no meu WhatsApp. Sinto muito, não tenho tempo para isso. Nem você. Amém? Não tenho tempo, irmãos. Nós não temos tempo para perder, nos lamentando, nos lamuriando. Oh, coitado de mim. Oh, pobrezinho de mim. Ele nos libertou. Ele te libertou de você mesmo. Ele me libertou até mesmo de mim. Do meu sentimento de pequenez. Do meu sentimento de inferioridade. Eu sou justiça. Irmãos, você sabe qual é o significado de justiça? Justiça é eu e você estarmos diante de Deus sem culpa, sem pecado, sem condenação, sem sentimento de inferioridade, chamando Deus de Pai, como se o pecado jamais houvesse existido. Então eu e você podemos viver nessa terra como o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios. Ele fala assim, ó, olha só, irmãos, que poderoso. Ele fala, livrem-se do fermento velho. Deixa eu achar direito aqui. Deixa eu ver se é Coríntios mesmo, né? Porque eu já li outro texto aqui com vocês. É Coríntios? Deixa eu ver aqui. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Essa parte. Como realmente são. Como realmente são. Como realmente são. Como realmente são. Amém? Eu não vou viver a minha vida como se eu fosse livre, porque eu realmente sou. Eu não vou viver a minha vida como se eu fosse sarada, porque eu realmente sou. Eu não vou viver a minha vida como se eu realmente sou. Amém? Você realmente é. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. Eu sou justiça. Amém? E eu estou hoje diante do meu Pai. Eu posso me apresentar diante dele sem culpa. Amém? Sem complexo de inferioridade, sem pecado. Eu posso chamá-lo de Pai, irmãos. Sem ter medo de me aproximar, de me achegar a Ele. Amém? Aleluia, aleluia. Então, voltando para cá. Era sombra. Quando nós olhamos lá em João, o Evangelho de João, você não precisa abrir. Eu também não vou abrir, só vou citar para você. Lá no Evangelho de João 18:39, quando Jesus ele está diante de Pilatos,
né? No tempo onde ele já vai ser entregue, onde ele já vai ser sacrificado, lá quando ele está diante de Pilatos, era ocasião da Páscoa. Amém? E por que eu estou falando isso para você? Porque mais uma vez eu estou te dizendo que tudo que aconteceu, tudo que foi relatado em Êxodo, foi cumprido nele. Amém, irmãos? Foi cumprido nele nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Eu, se eu não me engano, ano passado, eu ministrei também sobre Páscoa, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado. Eu estava pensando sobre essa ministração, onde eu falo detalhadamente sobre isso. Depois eu posso procurar para ver se ela foi gravada, né? E eu posso compartilhar, a gente pode compartilhar lá no Telegram com você. Amém? Naquela ministração, eu falei detalhadamente cada símbolo, cada coisa, amém? O que nós não vamos nos atentar hoje. Mas, irmãos, o que eu tenho forte no meu coração, para que eu e você saiamos daqui hoje cheios dessa palavra, dessa mensagem. Amém? O quê? Ele fez tudo por nós. Ele já nos tirou, ele já nos libertou. Eu sou redimido. Nós já vivemos redenção. E se nós já vivemos redenção, eu não preciso estar preso em nada. A redenção foi completa. Amém? Jesus, ele já nos redimiu. O véu se rasgou, irmãos, de alto a baixo. Nós já fomos, de novo, devolvidos ao lugar de dignidade de sermos filhos de Deus. Nós já fomos devolvidos para aquele lugar de comunhão com Ele. Então, hoje, a mensagem que está gritando dentro de mim é: desfrute disso. Desfrute da obra que foi feita por você. Desfrute do sacrifício que foi feito por você. Reivindique aquilo que pertence a você. Não a Deus, porque Ele já te deu tudo. Mas reivindique a circunstância, reivindique a sua mente e ao diabo. Muitas vezes você vai precisar reivindicar a sua mente. Lembra de Davi falando com a mente dele? Com a alma dele? Por que estás abatida, ó minha alma? Alinhe-se, posicione-se. Irmãos, me perdoa o que eu vou falar, mas eu tenho vergonha de alguns crentes. Me desculpa. Eu estava tão bonitinha até agora, né? Tá filmando. Primeira vez, né? Tá filmando. Pelo menos eu, a primeira vez. Desculpa aí. Para você que está assistindo. Mas eu tenho vergonha de alguns crentes. Michela, vergonha de quê? Vergonha, irmãos, de darem mais crédito à mente do que à palavra. Sabe aquele sentimento de vergonha alheia? Eu tenho de alguns crentes. E eu não estou dizendo para você que eu sou uma super crente. Não, irmãos. Mas eu estou dizendo que eu e você precisamos andar no conhecimento que nós já alcançamos. Não dá, meu amado, para você já ter o conhecimento e você ficar, ó céu, ó vida, igual uma hiena, igual aquela hiena, né? Ó céu, ó vida, coitado de mim, pobre de mim, a vida inteira. O que é isso, Michela? É não dar crédito para a palavra. Simples assim. Ah, mas eu oro, eu jejuo, eu faço. Não, irmãos, se faz sem entendimento do que está fazendo. Se faz sem entendimento do que está fazendo. Por quê? Porque é impossível você orar com entendimento, você declarar a palavra com entendimento e tua vida não mudar. Quem chega para mim e fala, mas eu faço, e olha como eu sou, você acha que eu gosto de ser assim? Está dizendo para mim que a palavra não funciona. Está dizendo para mim que Deus é mentiroso. Só que a Bíblia diz que a palavra funciona e Deus é verdadeiro. Então, entre acreditar em quem vem com esse discurso para cima de mim e na palavra, eu fico com a palavra. Porque eu não acredito nem nas minhas lamentações, irmãos, eu acredito na palavra. Quando a minha alma vem tentar me dar uma rasteira, eu vou para a palavra. E eu não sou melhor do que você em nada.
A diferença entre os filhos não é a palavra, são os filhos. A diferença entre os filhos, eu vou repetir, não é a palavra, são os filhos. Ou você se joga de cabeça nesse evangelho e você dá crédito para ele e você larga o seu orgulho de lado e assume a posição que é você que tem o problema, ou então você vai viver no mesmo lugar a vida inteira. Você vai vir para cá, congregar aqui um tempo, vai se lamentar aqui. Aqui você não vai encontrar espaço. Amém? Aí você talvez saia e vai se lamentar no outro lugar. Aí as pessoas lá no outro lugar vão te dar algum tempo até te conhecer. Lá você também não vai ter espaço. E você vai ficar pulando de igreja em igreja, porque o problema é com você, não é com a palavra. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui hoje. Amém? Então Deus está te dando uma oportunidade de você assumir o seu lugar e dizendo para você, eu tenho o melhor para você. Assuma a sua culpa nesse sentido, amém? Assuma que é você. Para de terceirizar o problema. Amém? Então aqui, em Êxodo 12, tem todo esse relato. Amém, irmãos? E aí, quando nós vamos, então, para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus, ele cumpriu todo o pré-requisito. Jesus, ele cumpriu tudo aquilo que era sombra. Para quê? Para que eu e você fôssemos libertos. Amém? A Bíblia fala... Voltando aqui, antes de citar esse versículo aqui para você, eu quero então falar contigo, ó. O que é Páscoa nós já vimos, amém? Qual o seu significado? Por que eles celebravam a Páscoa? Amém? Onde nós estamos? E nós? Amém? E nós? Nós que somos igreja, nós que estamos numa nova aliança, com base em superiores promessas, nós devemos celebrar a Páscoa? Se devemos celebrar a Páscoa, como é que nós devemos celebrar essa Páscoa? Nós devemos fazer como eles faziam? Nós lemos já 1 Coríntios, né? Começamos com 1 Coríntios, onde Paulo ele faz esse paralelo, e lá ele já está dizendo claramente que nós não devemos nos comportar, fazer as mesmas coisas como eles faziam. Amém? Que nós devemos nos livrar, né, do fermento velho. Ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém, irmãos? E aqui, quer ver? Abra comigo, lá em Colossenses 2, por favor. Colossenses 2. Colossenses 2,16. Eu quero voltar um pouquinho naquilo que eu estava falando para você, que costumes não vêm de agora. Amém? Religiosidade não vem de agora. Para que serve costumes? Para que serve religiosidade? Para te afastar de Deus. Amém? Para isso que serve. Para mais nada. Amém, irmãos? A Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas. Ele fala, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não voltem mais a viver como antigamente. Não se deixem estar debaixo de jugo de escravidão novamente. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. A proposta, irmãos, de Deus para mim e para você nesse tempo é desfrutar plenamente da liberdade. Sabe que muitos de nós ficamos com medo de desfrutar da liberdade? Por quê? Porque nós ficamos com medo de nos tornarmos libertinos. Você sabe que eu já ouvi pessoas falando que não são a favor da mensagem da graça? Por quê? Porque a mensagem da graça, ela dá margem para que as pessoas pequem. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Mas uma pessoa que diz que a mensagem da graça, ela dá margem para que pessoas pequem, ela nunca entendeu a mensagem da graça.
Ela não sabe o real significado da graça. Por quê? Porque a graça, ela é uma força de Deus para nós, justamente para não pecarmos. Para não vivermos uma vida de pecado. Agora, o que nós temos que fazer? Equilibrar a equação. Eu vou viver a liberdade e eu, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Nós recentemente ouvimos uma ministração do pastor João Roberto lá em casa que tocou muito a gente. E nós temos conversado sobre isso e nós estamos decididos a viver plenamente a liberdade que Cristo conquistou para nós. Nesse tempo que se chama hoje, a minha casa, nós estamos alinhados em pensamento para quê? Para que nós venhamos a nos debruçar mais sobre o estudo a respeito da mensagem da graça, para que nós não cheguemos diante de Deus e a gente ouça dele, ó, tudo isso você poderia ter desfrutado. Tudo isso você poderia ter vivido. Mas você ficou assim, ó, com medo. Será que eu vou me tornar impuro? Será que eu vou estar desrespeitando a Deus? Será que eu vou estar pecando? Como saber disso, irmãos? Buscando conhecimento. Buscando conhecimento. A Bíblia fala em Oséias 4:6 que o povo é destruído por falta de conhecimento. Então eu preciso conhecer para que eu possa desfrutar dos benefícios da redenção. Eu vou dizer por mim, eu não desfruto de todos os benefícios da redenção, não na sua plenitude. Mas eu estou decidida a me debruçar, em estudar, em pesquisar mais, em me aprofundar mais, para que eu possa equilibrar essa equação. Às vezes o temor de desagradar o Senhor, ele está se tornando... ele está desequilibrado na nossa vida. Amém? E você conhece a gente, você sabe que nós falamos muito sobre temor, que nós falamos muito sobre nós não vivemos uma vida libertina. Amém, irmãos? Mas preste atenção, todo extremo é beira, todo extremo é perigoso. E Satanás, ele tem o intuito de pegar aquilo que é bom, tornar extremo na nossa vida, para que aquilo que é lícito e bom se torne um impeditivo para que você desfrute do todo. Mas eu estou decidida, nesse tempo, a mergulhar nessa mensagem para que eu possa desfrutar de tudo que meu Jesus fez por mim. Amém, irmãos? E essa é a proposta de Deus para a nossa vida essa manhã. Deus, ele deseja que eu e você venhamos a nos atentar para a palavra. Amém? E olhando para a palavra, firmados na verdade, firmados na doutrina, nós possamos desfrutar do todo. Amém? Então aqui, Colossenses, você abriu aí? Colossenses 2, no verso 16, olha só, irmãos, o que Paulo ele fala para esse povo. 16 e 17, ele fala assim, ó: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Olha o que ele continua dizendo no 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. É tudo que eu acabei de falar com você. Ele fala, ninguém vos julgue por causa de rituais. Ninguém vos julgue por causa de atos religiosos. Porque aqueles ritos, aqueles atos religiosos eram apenas sombra. Você não precisa viver em rito. Você não precisa viver desse jeito. Por quê? Porque tudo aquilo era sombra do que havia de vir. E eu posso dizer para você, o que havia de vir já veio. Amém, irmãos? O que havia de vir já veio. Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém?
Então, Hebreus 10:1, você não precisa abrir, ele fala: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Mais uma vez, o escritor aos Hebreus, a semelhança do apóstolo Paulo, ele está falando: olha, pessoal, sombras, atentem-se no que é perfeito, apeguem-se ao que é perfeito, não permitam que as sombras ofusquem de vocês a visão do perfeito. Nossa, que animação, igreja, muito obrigada. É reflexão, né? Vocês estão refletindo. Não permitam, irmãos, que a sombra, amém, queridos, ofusquem de nós, de você, a visão do que é perfeito. Amém? Colossenses 1:13, ele fala: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Da mesma maneira que Deus tirou aquele povo, que libertou aquele povo do Egito de um lugar de escravidão, irmãos, ele fez por mim e por você. Só que naquele tempo, naquela época, era num nível. Amém? Você sabe que aquele mesmo povo foi escravizado outras vezes. Não é verdade? Várias e várias vezes. Eles e a descendência deles. Por quê, irmãos? Porque eles não estavam diante daquilo que era perfeito. Por quê? Porque eles pegavam o caminho da desobediência. E o caminho da desobediência levavam eles para lugares de cativeiro, de escravidão. E, irmãos, em determinadas ocasiões, o cativeiro, o lugar de escravidão, levava-se anos e anos e anos. Anos num lugar de escravidão. Anos num lugar subjugado ao domínio de alguém perverso. Por quê? Por causa das escolhas que eles faziam. Por causa da desobediência. Amém? Queridos, então Deus, ele tira aquele povo de lá para quê? Para que Deus tira o povo do Egito? Para tornar aquele povo seu. Eu quero que você abra comigo em Êxodo 19, por favor. Aleluia. Êxodo 19, você encontrou? Êxodo 19, nós vamos ler o 5 e o 6. Eu disse para você, então, que Deus tirou o povo do Egito para torná-lo seu. Amém? Êxodo 19, 5 e 6 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Então Deus, ele tira, isso aqui é Deus falando com Moisés. Amém? Então Deus vai até Moisés e Deus conversa com Moisés e Deus fala para Moisés o motivo pelo qual ele está libertando o povo. O motivo pelo qual ele está dando redenção àquele povo do cativeiro que eles estavam. E o motivo é para torná-los seus. Para torná-los seu povo. Amém? Vou ler novamente. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino e sacerdote.
sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quando isso aqui é o quê? Sombra. Quando nós vamos para o Novo Testamento, abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,9. Pedro vai falar exatamente a mesma coisa que Deus falou para Moisés. Amém, irmãos? Por quê? Porque da mesma maneira que Deus proporcionou redenção ao povo lá naquele tempo, para eles serem dele, povo dele, Deus nos fez reis e sacerdotes numa nova aliança. Ele nos fez povo de propriedade exclusiva dele. Amém? Então, Pedro vai dizer, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora, aleluia, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Aleluia. Então ele, assim como eles foram libertos das mãos de Faraó, eu e você fomos libertos das mãos do diabo. Assim como eles foram libertos do cativeiro, eu e você fomos libertos do império das trevas. Amém, irmãos? Da mesma forma, e assim como eles experimentaram alguma coisa, amém? Foram gotas, sombras do que havia de vir. Então, assim como eles foram chamados para um lugar de reino e sacerdote, para um reino sacerdotal, eu e você hoje somos reis e sacerdotes. Superior aliança. Superior aliança. Superior aliança, com base em superiores promessas. Eles foram chamados para um reino sacerdotal. Nós somos reis e sacerdotes. Nós fomos feitos por ele, reino e sacerdotes. Amém, irmãos? Então, voltando para Êxodo 12 lá, citando para você o relato, né, da Páscoa. Eu quero agora caminhar para o final aqui. Por quê? Porque agora nós vamos ver que sim, nós celebramos a Páscoa sim na nova aliança. Amém? Agora, como é que nós celebramos a Páscoa na nova aliança? Como nós fazemos isso na nova aliança? Assim como lá, ele vai falar do sangue nos umbrais da porta, né? Apocalipse 12:11, você não precisa abrir, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? Então, da mesma maneira que eles venceram o anjo da morte por causa daquele sangue nos umbrais da porta, Apocalipse está dizendo que nós vencemos por meio do sangue do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Então, como nós celebramos a Páscoa hoje? Como nós comemoramos a Páscoa hoje? O que é eu e você, que estamos na nova aliança, celebrarmos a Páscoa? Eu falei para você que eles celebravam a Páscoa porque eles estavam recordando, amém, a ocasião em que Deus libertou eles da escravidão. Então, hoje, nós celebramos a Páscoa recordando o sacrifício feito pelo Cordeiro. Abra sua Bíblia comigo, Lucas 22, por favor. Lucas 22. Aleluia. Lucas 22. A partir do 14, o subtítulo na sua Bíblia é o quê?
a última Páscoa. Amém? Lucas 22, a partir do 14, o subtítulo aí diz, a última Páscoa. Amém? Acompanha comigo aí, diz assim, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado, olha só o que Jesus diz para eles, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Vou repetir, tenho desejado ansiosamente comer com vocês. Imagina Jesus sentando com eles e dizendo para eles assim, quanto tempo eu esperei por esse dia. Imagina vocês, Jesus sentando com eles e dizendo para eles assim, uau, o dia chegou. Quanto tempo eu esperei por esse dia. Que expectativa eu tinha por esse dia. Por estar sentado com vocês comendo essa Páscoa. E ele fala, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e parti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Agora, olha o curioso, que na Páscoa anual que eles faziam, lembra? A Páscoa foi instituída no dia que eles foram libertos e a partir de então, todo ano eles celebravam a Páscoa. Aqui, quando Jesus está diante dos discípulos, era Páscoa. E o subtítulo fala que é a última Páscoa. Qual? A antiga, a passada. Nunca mais eles celebrariam a Páscoa daquela forma. Por quê? Porque ele mesmo está instituindo a própria ceia dele, a própria Páscoa dele. Sabe o velho ficou para trás. Eu sou a nova Páscoa. Eu estou instituindo a minha Páscoa. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. E aqui ele vai, na ceia, né, dessa celebração, ele vai instituir a sua própria Páscoa. E da mesma maneira que aquele povo lá, a partir daquela data, passava então a comemorar, a celebrar, agora eu e você, nós comemos o pão, tomamos o cálice, até que ele venha. Nós celebramos a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, até que ele venha. Amém? Essa é a forma como eu e você, na nova aliança, os redimidos, celebramos a Páscoa. Em memória de mim. Em memória de mim. Todas as vezes que comerdes o pão e beberes o cálice, vocês vão fazer isso em memória de mim. Amém, irmãos? Agora, o interessantíssimo aqui, olha só, é que ele fala assim, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que jamais comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei da videira, até que venha o reino dos céus. Amém? Então aqui, Jesus, ele fala desse cálice, do novo mandamento, desse cálice, não do novo mandamento, mas desse cálice, que é o cálice do quê? Da nova aliança. Amém, irmãos? O cálice da nova aliança.
Então, dentro desse contexto, Jesus ele vai falar sobre aliança também. Amém? E eu quero concluir com isso. O Ministério de Música pode vir, por favor? Vocês podem começar a tocar algo bem baixinho. Amém? Aliança, irmãos, significa compromisso. Amém? Aliança significa compromisso. Nos dias de hoje, essa geração de hoje, eles não têm ideia do significado de aliança. Nós não temos, muitas vezes, nós mesmos não temos ideia do significado de aliança. Hoje os contratos, eles são quebrados. Não é verdade? Hoje você faz um contrato que amanhã ele pode ser desfeito. Mas quem conhece a aliança sabe que não pode ser desfeito. Que é algo inquebrável, não da parte dele. Amém? Não da parte dele. Então Jesus, ele veio, se derramou por mim e por você. Ele instituiu a sua própria Páscoa, a sua própria ceia, e ele nos apresentou um novo cálice, o cálice da nova aliança, no sangue dele. Amém? Essa aliança que Jesus estava afirmando conosco era o compromisso de Deus comigo e com você, inviolável, irrevogável. Estar em aliança significa que tudo que pertence a Deus é seu. E tudo que pertence, e tudo que você é, porque tudo que você tem vem dele. Então eu não vou nem dizer que tudo que você tem é dele, amém? Mas tudo que você é, deveria ser dele. Quem você é, deveria ser dele. Aquele povo, quando passa o sangue nos umbrais da porta, eles não só estavam se protegendo, eles também estavam colocando evidente no umbral da porta deles de quem eles eram, quem eles pertenciam. Então, trazendo para os nossos dias, a aliança, estar aliançado com Ele, somos eu e você, irmãos. Deixar o mundo inteiro saber de quem você é. De quem você é. Quem é o seu dono. É o seu compromisso com Ele ser algo tão forte. Não tem palavras, né? O nosso português, ele é muito limitado. Quando a gente vai estudar sobre a aliança de sangue, ensinar a aliança de sangue, a gente tem um malabarismo para tentar aproximar algumas palavras e alguns conceitos, porque o nosso idioma é muito limitado. Ele não consegue expressar muitas coisas. Mas nós oramos, e eu oro essa manhã, para que você, pelo Espírito, você possa pegar a profundidade do que Ele fez por mim e por você. Que pelo Espírito você consiga pegar, irmãos, o valor do sacrifício dele. Eu e você. Que nós saiamos daqui encharcados com essa mensagem. Que essa mensagem ela não seja algo que ecoe nesse ambiente, que você escute ao passar daquela porta, ela se torne apenas uma leve, uma vaga lembrança de um culto. Não, mas que essa mensagem, ela se impregne em você, entre pelos seus poros, entre nas suas entranhas mesmo, no mais íntimo que você é. Ele te libertou. Ele se fez homem no seu lugar. Ele se fez maldito no meu e no seu lugar, para nos dar vida. Ele firmou uma aliança conosco. Olha para ele. Deus precisava de mim, de você?
Mas Ele nos amou de uma tal forma, de uma tal maneira, que Ele não mediu esforços, Ele não poupou o único filho que Ele tinha por mim e por você, para nos resgatar, para nos trazer de volta. Um dia Ele sonhou comigo, com você. Ele nos criou, Ele nos formou perfeitos. Sabe, irmãos, Ele não criou robôs. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa o respeito que Deus tem por mim e por você. O respeito, o nível de respeito e de amor que Ele tem por mim e por você. Então a adoração genuína, ela é uma adoração voluntária. Amém? A adoração, amar a Deus, ela só pode ser genuína porque ela é voluntária. Então você ama se você quiser. Você se entrega se você quiser. Você dá tudo o que você é, se você quiser. Porque a autenticidade do meu amor por Ele está na minha escolha de não fazê-lo se eu quiser. Olha que amor. Olha que nível de amor e de respeito que esse Deus tem por mim e por você. Então Ele vai e entrega o Filho dele para viabilizar o nosso encontro de novo. A nossa comunhão com Ele de novo. O estar junto, próximo a Ele de novo. E a mensagem, sabe, queridos, que eu desejo que você pegue firme, que você é livre, que Ele te libertou, que você pode viver liberdade em todas as áreas da sua vida, em sua plenitude, mas acima disso, que é maravilhoso, eu quero que você saia daqui consciente que você tem uma aliança com Ele. Você tem um dono. Amém? Você tem um dono. Eu tenho um dono. Eu sou dele. E como eu sou dele, eu não faço tudo que eu quero. Como eu sou dele, eu não moro aonde eu quero. Estou falando de mim, de verdade. Amém? Eu não moro onde eu quero. Eu não faço o que eu quero. Por quê? Porque eu sou dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, onde Ele mandar eu morar, eu vou morar. O que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Querendo ou não, eu vou fazer. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Sabe, irmãos, eu posso te dizer que Deus está à espera de filhos à semelhança de Jesus. Em que sentido? Seja feita a sua vontade. Você já é igual a Ele. Você já é como Ele. Você já é o corpo de Cristo. Amém? Mas lembra quando eu falei para você que a diferença não está na palavra, não está em Deus e sim nos filhos? A diferença não está em Deus, está nos filhos. Eu amo a Kathryn Kuhlman. Amo. E certa vez eu estava lendo um livro dela. O nome do livro se chama-se O Melhor de Kathryn Kuhlman. E é o melhor livro dela que existe, que tem.
livros dela e falando sobre ela. É o melhor que tem. E eu estava lendo um capítulo do livro, era uma manhã de sábado, eu levantei bem cedinho, o Felipe ainda estava na cama dormindo. Eu estava tão maravilhada com aquele livro que eu engoli aquele livro. Eu não conseguia dormir direito. E numa manhã de sábado eu me levantei, fui ler o livro, estava deitada no sofá da minha casa lendo o livro. E ela começou a falar dos níveis de entrega que ela teve ao longo da vida dela, por causa do amor que ela tinha por ele, por causa da consciência que ela tinha de gratidão ao que ele fez por ela. E eu me lembro que eu me levantei do sofá, eu coloquei o livro aberto no chão, no tapete da minha sala, me ajoelhei e falei para ele assim: Pai, me ensina a ser assim. Que nível é esse, Senhor? Como ela conseguiu? Como ela conseguiu abrir mão disso? E eu fui falando para o Senhor, como ela conseguiu? E ele falou para mim assim: Michela, existem filhos que apenas me amam, mas existem filhos que me amam de tal maneira. E aí ele falou para mim assim: ela me amou de tal maneira. Ela não somente me amou, mas ela me amou de tal maneira, por isso ela conseguiu. E ele continuou dizendo para mim: sabe o que é? Sabe qual é o significado, Michela, do amor de tal maneira? É o amor que entrega tudo. Por isso eu pude dizer que eu os amei de tal maneira, porque eu entreguei tudo que eu tinha por vocês. E na mesma hora subiu o mesmo versículo no meu coração que você pensou agora. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Existem filhos que apenas me amam, mas existem filhos que me amam de tal maneira. A diferença nunca está na palavra. A diferença nunca está em Deus. A diferença sempre vai estar nos filhos. Você escolhe que tipo de filho você vai ser. Se você vai ser um filho que vai apenas amá-lo, ou se você vai ser aqueles que ele vai dizer: esse me amou de tal maneira. Você pode ficar de pé? Veja os tronos